Olá, meus amigos do seu, do meu e do nosso. Meu nome é Pedro Henrique, este canal é o Tempo da TV e esse é o quadro, mais um quadro falando sobre mais uma história da teledramaturgia brasileira. E hoje vamos contar a história da novela Bandeira 2. A novela Bandeira 2 que fez muito, enorme sucesso, né, na década de 70. A novela foi escrita por Dias Gomes, estreou no dia 1º de novembro de 1971 e foi até o dia 18 de janeiro de 1972. A novela teve 179 capítulos, ela foi dirigida por Walter Campos e com supervisão de Daniel Filho. O que tratava a novela Bandeira 2? Vamos lá que eu vou falar para vocês. Bem, a novela Bandeira 2, ela tinha nos papéis principais Paulo Gracindo como Turcão e o ator Felipe Carone como Jovelino Palhano ou Jovelino Sabonete. Bem, Turcão era casado com Célia, interpretada por Miriam Pires. Célia era uma mulher que não tinha um casamento muito feliz com Turcão, né? Sabia de todos os envolvimentos amorosos dele, mas mesmo assim ela sustentava a imagem dele. Turcão, por sua vez, além de ser bicheiro, ele tinha uma cadeia de lojas de eletroeletrônico, né? E a loja se chamava Divino, as lojas Divino, né? Então, eram lojas de eletroeletrônico e ele disputava os pontos de bicho com Jovelino, no bairro de Ramos, no Rio de Janeiro. A novela foi toda ambientada no bairro de Ramos. Bem, Turcão tinha 2 filhos. Um era Zelito, interpretado pelo Zé Wilker, sua primeira aparição em televisão, e Thaís Elisângela. Bem, a Thaís não gostava muito do jeito que o pai era, né? Porque ele era bicheiro e era uma pessoa que não tinha muita classe, né? Então ela tinha um pouco de vergonha desse pai. Então o que ela fazia? Ela se refugiava, né, com o seu namorado. Ele levava uma vida muito desregrada fora de casa, né? Se refugiava com ele, com o João Cláudio, que era o João Paulo Adur, ela, Elisângela. Bem, ela se refugiava com ele e se refugiavam em quê? Nas drogas, né? Eles usavam tóxicos, todos dois. E ela quase morreu de overdose. Foi quando surgiu em sua vida Márcio Stepan Essessian. Márcio era filho do arqui-inimigo do seu pai, o Jovelino Sabonete, né? Bem, e por que Jovelino Sabonete? Bem, ele tinha esse nome de Jovelino Sabonete porque ele tinha toque, né? E ele lavava sempre as mãos toda hora, né? Que é o correto. Mas ele fazia isso também para fugir do seu passado. O seu passado de privações, passado de condições não muito higiênicas. Então, o Jovelino Sabonete fazia isso. Jovelino Sabonete era casado com Vera, interpretada por Ilka Soares. A Valéria era mais nova do que ele, né? Ela não gostava muito da condição de ser casada com um homem mais velho, porém, ela não brigava por isso, porque ela gostava de levar uma boa vida, né? Então, Jovelino Sabonete era ele, a Valéria e Márcio Stepan Essessian, seu filho. Bom, outra coisa que foi muito interessante nessa novela foi a personagem da Marília Pera, que era a Noeli. Noeli era casada com Tavinho, José Augusto Branco, que eles estavam se separando, né? Sua mãe, a mãe de Tavinho, a Nuciata, que era interpretada por Margarida Rey, ela era muito dominadora, dominava o filho. Então Noeli saiu do casamento e se lançou como motorista de táxi, que era uma profissão até então restrita a homens, né? Então ela se lançou como motorista de táxi, aí veio o repórter, né, Roberto J. Bentivi, que foi feito brilhantemente, uma participação de Plínio Marcos, né, que já havia trabalhado com ela em Beto Rockefeller, lá na extinta TV Tupi, né? Então ele queria lançar ela como motorista dos taxistas. Desculpa, queria lançar como
com uma espécie de modelo dos taxistas, né? Uma miss dos taxistas, né? Queria transformar ela num exemplo de motorista de táxi. Então, ele fazia isso, né? E outro núcleo muito interessante era o núcleo da família nordestina, né? O núcleo da família nordestina formada por Sebastião Vasconcelos, Severino, Santa e o Vaninho, né? Aneci Rocha, que era a Alicinha, né? O Antero de Oliveira, que era o Quincas, a Aninha, que era uma menininha, que eu não me recordo o nome da atriz, e também um bebezinho. Essa família nordestina, ela veio parar na cidade grande, no Rio de Janeiro, né? Com a incumbência, de entregar uma encomenda para o Kidoka, que era o personagem do Milton Moraes, já falo já para vocês. E só que eles não sabiam o endereço direito, só sabiam o remetente, e foram parar um lugar onde tinha um prédio, né, na Zona Sul, e eles viram uma garagem. Como eles não tinham onde ficar, eles dormiram na garagem do prédio, né? Até que o síndico descobre, né? O síndico, já vou dizer quem é. Bom, Kidoka era o personagem de Milton Moraes, uma espécie de braço direito, faz tudo, capanga do Turcão, né? O Kidoka era ex-pugilista, né? Ele largou o pugilismo, né? Porque a carreira dele não estava indo muito bem, e ele decidiu entrar para aquela vida ali, né? Estar junto do Turcão, participar de tudo, até das coisas mais sujas, né, que o Turcão fazia. Então, ele era uma espécie de capanga, de faz tudo. Bem, outro personagem interessante era o Balalaica, que era o Roberto Bonfim. Roberto Bonfim era o capanga do Jovelino Sabonete, né? Também era o faz tudo, né? Então, o Roberto Bonfim era o Balalaica e o Milton Moraes o Kidoka. Bom, tinha um personagem muito interessante que era o Lulu Papa Defunto, que era o Oswaldo Lozada, nosso querido Oswaldo Lozada, que já nos deixou também, e ele acabou transformando a funerária dele. Ele era dono da funerária da região, né, da região de Ramos, que a novela foi toda situada em Ramos, né? Então, ele acabou fazendo ali a funerária, né, de Ponta de Bicho, né? E uma coisa muito interessante nessa novela, tem algumas curiosidades nessa novela que eu acho interessante. Conta-se, diz, né, relatos de que a Marília Pêra não queria, não ficou satisfeita em fazer a novela, porque fora prometido para ela o lugar de grande estrela. Só que quem ocupou esses dois lugares foi o Paulo Gracino, um Turcão, e o Jovelino Sabonete, o Felipe Caroni. Bom, é uma coisa muito chata, né, gente? É uma coisa muito, muito difícil, né? Outra curiosidade da novela foi o tema de abertura. O tema de abertura que lembrava o filme Chaves, da década de 70, né? Que depois virou remake com o Samuel L. Jackson, né? E a música bem parecida, principalmente em alguns detalhes, só que algumas coisas diferentes, né? Só que em 1972, né, mudaram o tema de abertura para Martim Sererê, que era um tema que virou até o tema de escola de samba naquele ano, né, que era a composição do Zé Catimba, né? O Zé Catimba foi uma figura que existiu, né? Então, inclusive era o personagem do Grande Otelo, Zé Catimba. Bom, por falar em Zé Catimba, o Zé Catimba, ele era apaixonado pela Lena, rainha de Gafieira, que era a Jacira Silva, né? O Turcão, que não era bobo nem nada, né? Ele conseguiu tudo que ele queria com a personagem da Lena, como conseguiu com a Alicinha também. Ele começou a ter um envolvimento com a Alicinha, um envolvimento romântico. A Alicinha, que era uma menina ingênua, inocente, né? Não tinha maldade, e ele acabou entrando em um romance com ela. Ao mesmo tempo, a Alicinha estava namorando o Mingo, personagem de Osmar Prado, que era jogador de futebol, mas não tinha patrocínio, né? Então ele pediu a Turcão que desse patrocínio a ele, já que Turcão era o manda-chuva da região, né? Tanto ele quanto o Jovelino, né? Bom, Mingo tinha os pais dele, né? Que era o Neneco, interpretado pelo grande, saudoso Paulo Gonçalves, né? E a Miloca, que era a Gracinda Freire, né? O Neneco, então, queria ser jogador de futebol e se envolveu com a Alicinha. Bom,
Uma coisa muito interessante na novela, que foi a censura na época, né? Interessante, eu digo, não é interessante, mas é uma coisa chata, né? O Turcão acabou morrendo, porque a censura praticamente pressionou o Dias Gomes, né? Para que ele retirasse aquele personagem, porque o Turcão era sinônimo de mau caráter, era sinônimo de um cara que mandava matar as pessoas, né? E o Paulo Gracindo nessa época havia feito uma peça do Arthur Miller, né? Que ele fazia o personagem Solomon. E esse personagem, ele dizia ao Paulo Gracindo que lembrava o Turcão, né? E depois ele fez outra peça no final da década de 70, que também lembrava muito Bandeira 2, e depois, mais à frente, o filme de Bruno Barreto, chamado Rei do Rio, né? Que era com o Nelson Xavier e o Léo Maia, lembrando o Turcão e o Tunicão. Eu vi esse filme até, né? Então, gente, o personagem do Paulo Gracindo, Turcão, morreu. Como morreu o Turcão? Ele foi assassinado. O Turcão foi assassinado, né? Por quem? Por Quincas. Por que Quincas matou Turcão? Porque Quincas já estava esgotado de ver Turcão enganando a família dele, passando a família dele para trás e ainda por cima se envolvendo com Alicinha, né? Porque o Turcão, o que ele queria era só isso. Ele queria envolvimento com a Alicinha, né? Já que ele já era infiel ao casamento há muito tempo. Então, Turcão não tinha nada para perder, né? Turcão morreu. Há outros comentários também de que quando ele fez a peça de teatro, até antes de falar aqui o que eu vou falar, o teatro estava vazio. Os bicheiros ficaram muito orgulhosos de ver que ele interpretou o Turcão representando a classe dos bicheiros, né? E aí, o que eles fizeram? Compraram 100 e poucas cadeiras, né? Bobeira, né? Eles compraram porque o teatro estava vazio. Os bicheiros compraram, né? E o Turcão, quando ele morreu, depois que ele morreu, as bancas de bicho quebraram. As bancas de bicho quebraram e deu na cabeça o número da sepultura que o Turcão havia falado no seu leito de morte. Olha só, gente. Olha só que coisa interessante, né? Então, a novela teve ainda Francisco de Franco, né? Uma das únicas aparições dele na emissora, como Galileu, investigador de polícia, né? E teve muita gente boa na novela, Grande Otelo, como Zé Catimba, né? E também o Apolinário. Quem era o Apolinário? O Apolinário era o Ari Fontoura. Ele era o síndico do prédio onde os nordestinos dormiram, né? Os retirantes paraibanos dormiram, né? Na garagem. Ele queria resolver os problemas, queria tirar eles de lá do prédio, né? E sua mulher, Zumira, errei o nome, Zumira, que era interpretada por nada mais, nada menos, pela nossa eterna Heloísa Mafalda. Como eu havia dito, Heloísa Mafalda era a Zumira, né? Era a mulher de Apolinário. Não foi a primeira vez que ela fez par com Ari Fontoura. Em Roque Santeiro e também em Araponga fizeram inclusive um personagem meio parecido, né? Porque o Apolinário no Bandeira 2 era comandante Apolinário, né? Ele era um ex-militar, era da Marinha, né? E, enfim, ele queria resolver os problemas tirando o pessoal do prédio. O Mingo, o ator Osmar Prado, teve uma consultoria, nada mais nada menos que com o Mané Garrincha. Olha só, gente, que moral, hein? Com o Mané Garrincha, que era o atleta da época, né? Era o grande atleta da época, e deu essa consultoria por Osmar Prado. Bandeira 2 é uma novela que, infelizmente, não existe registros dessa novela. Por quê? Houve em 1971 um incêndio na Globo, depois outro em 1976, né? Infelizmente só existem algumas chamadas, uma pequena cena, né? Aliás, uma pena, né? Porque é uma novela que deveria ser talvez até refeita ou vista se tivesse. Nossa, seria maravilhoso, né? Mas infelizmente não tem, né? Bom, mas você provavelmente deve encontrar em sebos, em loja de sebos, algum livro. Tem um livro que saiu pela série Campeões de Audiência, eu não me recordo aqui o nome do livro, mas é um livro que fala sobre Bandeira 2, né? E é muito interessante, gente. A novela foi super interessante. A novela a Bandeira 2 foi uma novela que praticamente
lançou e ajudou a escola Imperatriz Leopoldinense, né? O fato da novela ser toda gravada em Ramos, né? Toda ambientada em Ramos, né? A Anicy Rocha, infelizmente, também já não está entre nós, né? Ela só fez, foi a única novela que ela fez. Ela infelizmente faleceu, né? Muito jovem ainda. A Anicy Rocha, para quem não sabe, era irmã do grande cineasta, escritor Glauber Rocha, né? Então, tinha toda essa sequência na novela, né? Tinha outros personagens, como Lajar Múzicos, que fazia o Mudinho, né? E tinha Rogério Frois, né? Que também trabalhava também. Tinha um elenco fantástico, extraordinário. Bom, o Kidoka, ele queria casar com quem? Com a Thaís. Mas a Thaís já estava envolvida com o Márcio. Era uma pedra no sapato dele e era uma pedra no sapato do Tucão, né? No filme, eu acredito, vocês me falam aí no comentário, eu acredito que o personagem do Márcio morreu em Bandeira 2. A minha mãe já me falava há muito tempo, mas eu não tenho certeza. Que eles chegaram a casar, né? Isso eu vi até cenas do casamento. Né? As fotos do casamento que tem, né? Algumas que sobraram. Então, no filme ele morre, não sei na novela. O Márcio era uma pedra no sapato, porque o Kidoka queria ser genro do Turcão, né? Então, uma novela totalmente emocionante, uma novela totalmente bacana, né? E, bom, antigamente, deixa eu explicar para vocês, as novelas começavam em dias diferentes, em datas diferentes. Por quê? Porque não havia rede nacional naquela época. Ou seja, as novelas não começavam simultaneamente, né? Foi depois da década de 70 para cá para frente, começou a ter uma desenvoltura simultânea, né? Porque teve rede nacional. Na época não tinha rede nacional, né? Então as novelas começavam, por exemplo, na emissora, na Globo, ela começou no dia 1º de novembro, né? Em outros estados ela começou datas mais à frente. Então, quer dizer, era assim naquela época, né? Só alguns programas, algumas coisas começavam assim quase mesmo na mesma data. Filmes, essas coisas assim, mas novelas não tinha rede nacional. O Cavalo de Aço passou por isso, várias novelas. Então, gente, hoje eu pude contar um pouquinho para vocês da história da novela Bandeira 2. Novela Bandeira 2 foi um grande sucesso de audiência, né? Zelito, que era um personagem do Wilker, ele era meio alheio, né? Ele vivia ali no quarto dele fazendo quadros, pintando quadros que ninguém entendia, né? E ele acabou se apaixonando por Noeli, né? Que era personagem da Marília Pêra. Acabaram se apaixonando, né? Ele mais jovem do que ela e ela um pouco mais velha do que ele, né? Então, no caso, como eu falei aqui, ela foi prometido para ela ser a grande estrela, acabou não acontecendo, né? Foi triste isso, né? Mas, enfim. Bom, gente, a novela teve a sua estreia no dia 1º de novembro. Ela estreou no dia 1º de novembro de 1971 e foi até o dia 18 de janeiro de 1972, tendo 179 capítulos, né? Bandeira 2 foi um grande sucesso, um grande renome para o Paulo Gracindo, que, aliás, né, seria feito por Sérgio Cardoso, né? A emissora queria até que fosse Sérgio Cardoso. Dias Gomes queria que fosse Paulo Gracindo. Não que Sérgio Cardoso não seja um grande e renomado ator. Foi um grande e renomado ator. Mas Paulo Gracindo deu a graça ali, né? Já que Paulo Gracindo já vinha de outros papéis, de ricos falidos, de rico pobre, de primo rico, né? Foi até bruxo, né? Na novela Rainha Louca, né? Então, isso tudo mudou o personagem do Paulo Gracindo, que teve um grande reconhecimento nessa época como Turcão, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, deixa o joinha, acione o sininho para receber todas as minhas notificações e, gente, se você pulou aqui, caiu de paraquedas aqui, se inscreva se você gostou do meu trabalhinho, eu ia falar palavrinho, no meu trabalhinho, erro de gravação. Se inscreva aqui, tá? Assiste, se você gostar, fica, tá bom? Então, ó, beijo grande pra vocês e partiu! Até o próximo Tempo da TV, sábado que vem, com mais um vídeo, sempre às 3 horas da tarde, tá bom? Um beijo grande pra vocês e partiu!